A ilustração infantil, ela abre um leque muito grande para quem gosta de ilustrar. Porque a ilustração infantil, ela abraça diferentes estilos e ela também te proporciona uma liberdade gigante de criação. Se for o caso, né, de você estar ilustrando um livro, você trabalha, né, em parceria com o autor do livro, mas assim, você tem muita liberdade para expressar o que o autor quer contar na história através dos seus desenhos. Isso que eu acho que é o mais bacana dessa área, porque o que você propor para o autor vai ser muito válido, ele vai abraçar a ideia e vocês vão ter uma viagem muito legal juntos. É muito gratificante. O nosso desenho, ele está indo para mãos de crianças, né? Então é uma grande oportunidade que a gente tem de plantar uma sementinha do bem aí no coração das crianças, e eu acho que isso é muito importante. Além de ser gostoso de trabalhar, além de ser uma área lucrativa, uma área que está sempre crescendo. Enquanto tiver crianças nascendo, vai ter a ilustração infantil aí em alta. Além disso tudo, tem essa questão aí da gente poder transmitir boas mensagens para as crianças. E a ilustração infantil também abraça muito aí quem está começando, porque muitas vezes a técnica que você vai utilizar, ela não precisa ser aquela técnica mirabolante. É diferente, por exemplo, se você é um ilustrador iniciante e você gostaria, por exemplo, de trabalhar com jogos, né, com games, com concept art, né, que você vai criar ali os personagens de um game, já é algo mais complexo. Você vai ter que estudar bastante a questão da anatomia, dos fundamentos da ilustração. Isso vai ser bastante exigido, né? Mas na ilustração infantil, isso não conta tanto. Eu tenho livros aqui que a gente lê, né, para o B, que são livros assim extremamente simples, feitos assim com lápis, rabiscos assim, só que contam uma história bacana, são desenhos divertidos, mas assim, desenhos muito simples, que parece que foi uma criança que fez, né? Então, essa é a graça da ilustração infantil. Se você souber contar uma boa história, você consegue cativar ali tanto as crianças quanto os pais, né? Se o seu desenho for divertido, e você pode explorar, né, diferentes técnicas, é um barato. Se você quiser trabalhar com ilustração infantil, eu recomendo bastante você criar personagens em diferentes poses, em diferentes contextos e colocar isso no seu portfólio. Porque para uma editora, para um autor, vai contar bastante o lance de você mostrar para eles que você sabe desenhar o mesmo personagem em diferentes contextos. Porque na ilustração infantil, se você está ilustrando um livro, por exemplo, isso vai acontecer, né? Você vai ter o personagem principal e você vai ter que redesenhar esse mesmo personagem ao longo, sei lá, de 24 páginas, talvez, ali do livro. Então isso conta muito. Se você faz o personagem em uma pose só, o autor ou o editor do livro, ele não vai ter a certeza de que você consegue replicar esse mesmo personagem de várias formas, né? Então, recomendo. Como que eu conheci, né, a ilustração infantil? Foi através da caricatura. Eu fiz, né, na verdade, uma caricatura de uma mulher chamada Frances. Eu entreguei a caricatura para ela, ela gostou e tal. E depois a Frances veio falar comigo. Ela viu um outro desenho que eu tinha feito de um gatinho e tal. E ela veio e falou assim: Nossa, Diogo, que legal que você faz também outros tipos, né, de desenho e tal. Eu tenho uma editora, trabalho com ilustração infantil, e eu queria saber se você gostaria de trabalhar com a gente. Então, esse foi o divisor de águas. E aí eu comecei a trabalhar nessa área e não parei mais. E aí eu tô trabalhando com isso até agora e tô gostando muito. Então, é uma área que eu recomendo para quem já está aí há um tempo na estrada e também para quem está começando. Você não precisa ter um nível de trabalho realista, ser o fodão, a fodona da ilustração para você trabalhar com a ilustração infantil. A gente começa indo atrás, né, de editoras e de autores independentes, porque antes a gente ficava preso assim na questão de só depender de uma editora para quando você quisesse fazer um livro. Mas hoje em dia, qualquer pessoa consegue fazer o seu livro, né? Você pode ir numa gráfica, dessas gráficas rápidas mesmo que tem por aí, e muitas delas imprime o seu livro, não fica tão caro. Então, deu um boom aí no mercado de autores independentes querendo ilustrar as suas histórias, dar vida para suas histórias. E aí que entra a sua possibilidade aí como ilustrador
de pegar uma fatia aí desse mercado. E eu acho assim uma delícia trabalhar com ilustração infantil. As ilustrações são assim divertidas de fazer. Você pode experimentar, né, diferentes técnicas. Você pode trabalhar no digital, pode trabalhar no manual, se for sua praia. Pode mesclar os dois, o que eu faço bastante também. Isso torna o trabalho ainda mais divertido, né? Você pode trabalhar com a literatura infantil, onde você vai desenhar para as crianças abaixo dos 10 anos. E dentro da literatura infantil também tem outras subdivisões, como o livro das crianças que ainda não sabem ler, do 0 aos 3 anos, e depois tem, de fato, a literatura infantil, que começa ali a partir dos 3 anos. Nesse mercado, a ilustração é muito forte. Ela tem o mesmo peso do que a história. Os pais leem a história para a criança, e a criança, ela também lê a história através dos desenhos. Então, o B, né, por exemplo, dando exemplo de casa, né? O B, ele pega os livros aqui, ele abre, ele vê a ilustração, ele já sabe do que se trata, ele sabe o que está acontecendo na cena, ele mesmo conta a história. Isso é muito interessante. É muito legal trabalhar nessa fase, assim, sabe? Então, essa é a primeira área aí dentro da ilustração infantil que eu recomendo. A segunda área é você trabalhar com a literatura infanto-juvenil, onde você vai desenhar para um público acima dos 10 anos. Ainda é considerado, né, ilustração infantil, mas os temas começam a ser um pouquinho mais complexos. O jeito da ilustração, o estilo, né, ele já começa a ser voltado ali para as crianças mais adolescentes. Já é uma outra pegada, né? Consequentemente, dentro do livro, você acaba tendo menos ilustração e mais texto. E a terceira área que eu trabalho e recomendo na ilustração infantil é o mercado do didático. O didático é você ilustrar os materiais escolares. É um mercado bem grande e o que é legal é que ele é uma área assim que eu considero rentável. É uma área onde você consegue ganhar uma grana legal, porém você vai desenhar muito. Mas justamente por isso você acaba conseguindo assim tirar uma grana legal, principalmente se você estiver trabalhando direto com a editora, porque tem duas formas, né, de você entrar ali no didático. Ou você trabalha direto com a editora, né, que está produzindo ali o livro, ou você trabalha com algumas empresas de editoração que elas fazem um meio de campo entre o ilustrador e a editora. Nesse caso, você acaba ganhando um pouco menos, mas mesmo assim é um mercado legal de trabalhar, super recomendo, porque a quantidade de ilustração que tem para fazer nesse mercado é grande. Geralmente precisa-se de bastante ilustrador. Então, fica de olho, se você gosta aí de ilustração infantil, fica de olho aí nessa área do didático. E você pode procurar editores de arte, diretores de arte que trabalham em editoras e apresentar o seu trabalho para eles. Essa é a minha última dica aqui para a ilustração infantil e queria deixar claro que tem outras áreas também dentro da ilustração infantil que dá para explorar. Quem quiser aprofundar na ilustração infantil, você pode pesquisar mais que você vai encontrar. No curso do Viver de Ilustra, eu conto mais aprofundado assim sobre a ilustração infantil, porque é a minha praia, né? Então eu dei uma atenção especial para ele. Mas tem uma infinidade aí de outras áreas.